Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar nossas conversas sobre administração. Vamos falar um pouquinho agora sobre uma das áreas, das principais áreas da administração, que é a área de produção e operações, né? As quatro grandes áreas comumente tratadas na administração são produção e operações, finanças, marketing e gestão de pessoas. Então vamos falar sobre cada uma delas, iniciando hoje pelas nossas discussões sobre produção e operações. Primeiro, o que é produção? Né? Produção a gente pode considerar como sendo o processo de transformar os insumos, matérias-primas em geral, componentes, em produtos acabados e serviços que serão consumidos ou requeridos pelos clientes, consumidos pelos consumidores e vão gerar para a empresa o resultado da sua atividade. Então, produção é todo o processo de transformação dos insumos em um produto acabado, de acordo com as necessidades, desejos, expectativas de um cliente. Esse processo de produção foi muito consumido e muito trabalhado desde o início da Revolução Industrial, porque produzimos produtos. Já na virada do século, das duas últimas décadas do século XX e principalmente no século XXI, nós temos um crescimento da área de serviços. Então, o que são os serviços? Os serviços são aquelas soluções em que não necessariamente eu tenho um bem, algo tangível sendo tratado. Então, nós trabalhamos com a ideia de serviço. Então, quando eu vou num banco, por exemplo, a operação bancária é um serviço, eu não tenho um bem. Se eu vou cortar um cabelo ou no restaurante, eu tenho serviços. Né? Então, um dos grandes setores da economia do século XXI é a área de serviços. Então, para serviços, a gente normalmente não chama de produção. A gente trabalha com o nome de operação. Por quê? Porque não existe um produto físico que responda a isso. Mas existe sim todo um processo de transformação. Transformação de insumos, materiais, informação em um serviço que é prestado ao consumidor ou ao cliente. Então, o conceito de produção foi expandido para operações. Então, operações é quando eu estou falando de produção de bens ou serviços, e produção é quando eu falo especificamente da produção de bens tangíveis. Então, eu posso usar os dois conceitos como conceitos similares ou como sinônimos dentro da área de gestão. Sendo que a área de gestão de operações, então, é um pouco mais ampla dentro de uma proposta de inclusão da produção de serviços. Nesse sentido, a gente tem que entender que esta área que nós chamamos de administração da produção ou administração de operações está dentro de um contexto da empresa. Né? Nós temos a empresa como um todo e essa empresa ela possui uma característica interessante. Nós temos dentro da empresa várias funções, várias atividades, certo? Dessas várias atividades, nós temos três que são fundamentais. Essas três funções, elas formam o que a gente pode chamar de um coração da empresa, né? O cerne da empresa, a razão de existir da empresa. Qualquer empresa, ela produz algo e vende algo. E esse vender algo significa atende a uma necessidade ou um desejo de um cliente. E ao atender essa necessidade ou desejo do cliente, nós estamos produzindo resultados. E só fazemos isso com a junção de três atividades principais, que é marketing, desenvolvimento de produtos e produção, né? A função produção. Então, quando nós falamos de como é que isso se dá? Primeiro, marketing, nós vamos estudar um pouco mais à frente, ela identifica as necessidades e os desejos dos clientes, o que ele quer. Né? Então, ele mapeia o mercado, entende as demandas do cliente, traz essas demandas internamente. A área, então, de desenvolvimento vai fazer o quê? Vai pegar esse produto, essa ideia, vai desenvolver um produto ou uma solução que atenda a essa expectativa ou essa necessidade ou esse problema do cliente. Quando ela transforma isso numa solução viável, tanto pelo ponto de vista mercadológico quanto do ponto de vista técnico de produção.
Quando ela está com essa solução feita, ela repassa isso então para a área de produção propriamente dita, que vai produzir esse produto ou esse serviço em escala, conforme as especificações de desenvolvimento de produtos. Ora, se eu desenvolver isso, agora eu produzo em escala. Produzir, eu tenho um produto disponível. Aí eu devolvo essa produção para marketing, de forma que marketing, então, possa, de uma forma muito tranquila, vir aqui e apresentar para mim qual é a devolver isso para o cliente. Então, marketing captura a informação para o cliente, do cliente, entende o mercado, traz isso para desenvolvimento de produtos. Esse desenvolvimento de produtos, então, desenvolve a solução, passa para a área de produção. Essa área de produção produz esse produto de acordo com as especificações. E então, novamente, a área de marketing entra em contato para quê? Para promover esse produto junto aos clientes e fazer com que esse produto atinja o público-alvo para o qual foi desenvolvido. Então, nesse contexto, essa interação que a gente percebe aqui entre essas três áreas forma o que a gente chama de administração da produção, que é a interação de marketing, né, a absorção de marketing, o desenvolvimento de produtos e a produção propriamente dita. Esse é o cerne da nossa atividade principal. Tanto é que essas três atividades são chamadas de funções principais da administração ou da empresa. E, em paralelo a ela, nós vamos ter uma série de outras atividades que são chamadas atividades ou funções de apoio. As funções de apoio, elas explicitam, então, o quê? Todas as atividades, como finanças, recursos humanos, informação, tecnologia, logística, engenharia e outras tantas, cujo foco é fazer o quê? É identificar nessas criar condições de uma boa estrutura ou uma boa infraestrutura para que as atividades principais possam ser desenvolvidas de forma efetiva e de forma mais significativa possível. Essa é a ideia que a gente trabalha quando nós estamos falando dos conceitos, do que é o conceito de empresa dentro da ótica de operações. Então, gestão de operações, nós estamos interessados em gerenciar as interações existentes dentro dessas funções principais. Sendo assim, uma análise histórica rápida, uma configuração histórica um pouco mais rápida sobre esse desenvolvimento das operações. Nós podemos dizer que as operações elas existem desde o momento em que nós temos, por exemplo, a agricultura. Então, a agricultura ela é uma operação de produção. Né? Então, os nossos antepassados, quando começaram com a agricultura, começaram com operações e você tinha que produzir, plantar, colher, armazenar, saber os momentos adequados para isso, ter os tratos que foram desenvolvidos ao longo do tempo para isso. Nós temos como um principal elemento de gestão relativo a isso, lá na antiguidade, com os registros das atividades, lá com os sumérios, que começaram com a escrita cuneiforme e a fazer registro das produções. Então, do que era produzido, do que essa economia gerava. Então, nós temos aí um primeiro registro, vamos dizer assim, de operações. Depois nós temos um marco histórico com a questão da armazenagem, na produção e armazenagem lá com os egípcios. Isso a gente pode ver, tem até a história bíblica de José, que vai fazer a história das vacas gordas e vacas magras, que assume o controle dos estoques egípcios e faz um processo de manutenção de estoque para suprimento de demanda em momentos de escassez. Então, é um marco histórico interessante também. Gregos e fenícios também desenvolveram isso através do comércio. Eram nações, povos comerciantes, e como comerciantes usaram disso, ou seja, eu tinha que saber o que eu estava embarcando para chegar, fazer a venda e trazer de volta. Então, eu tinha registro de uma operação comercial, atender às demandas e às necessidades de clientes potenciais e efetivos. Depois nós temos os romanos com o avanço, quando eles fazem a primeira iniciativa, vamos chamar assim, de globalização do mundo então conhecido, e eles criam as províncias. Então, eles já começam com a criação de províncias a ter a ideia de uma administração, de conceitos de gestão. E essas províncias estão focadas principalmente na produção de recursos
para serem enviados para Roma, né? Então nós vamos falar de produção de pedras preciosas, ouro e principalmente alimentos que eram usados para abastecimento da capital do Império. Na Idade Média, nós temos o feudalismo básico na Idade Média e a questão do sistema de produção servil, ou seja, um sistema de produção que era baseado na exploração de pessoas, né? Não mais necessariamente na forma de escravos, como era na antiguidade, mas agora numa produção que tinha uma certa liberdade, embora eles estivessem presos à terra. E aí a gente tem um aumento de técnicas de produção, principalmente agrícola, e um começo de produção, de surgimento no final da Idade Média da burguesia, da questão do comércio e algumas coisas de produção, de uma produção, vamos dizer assim, mais uma pseudo-indústria, né, uma proto-indústria, principalmente para a produção de tecidos, para a produção de algumas coisas de peças de artesanato, máquinas, ferraria, essas coisas. Então nós começamos a ter aí um processo de início de um processo de industrialização e de alguma concentração de capital, que vai florescer com as cidades italianas. As cidades italianas, né, as cidades-estados, Florença, Milão, Veneza, Pisa, e entre outras, elas vão desenvolver essa questão, ou seja, através do comércio que ela fez com o mundo inteiro, ela começa a desenvolver essa questão de melhorar e criar produtos diferentes, e produtos com melhor qualidade, e produtos que necessitavam de algum processamento mais trabalhado. Então, esse processo feito pelas cidades italianas, elas fizeram com que a gente impulsionasse o processo de industrialização, que vai acontecer mais alguns séculos depois. Nós temos ainda Portugal e Espanha com o processo das grandes navegações, que aí nós temos um primeiro movimento mais global de comercialização, e aí nós temos a colonização da África, da América e de boa parte da Ásia por parte dos impérios, né, dos reinos europeus, e consequentemente todo um histórico que a gente percebe até hoje de influência da ideia europeia, do modelo europeu de gestão, no que a gente vê no mundo inteiro hoje. Seguido por isso nós temos o Império Britânico, que é realmente a primeira mundialização, o que foi o Império Romano lá na tentativa lá, primeiro o Império Persa, depois você vai falar do Império Macedônico, depois do Império Romano. Esses impérios, eles dominaram uma certa região que era conhecida. Quando nós falamos do Império Britânico, nós já estamos falando do mundo conhecido como é hoje. O Império Britânico, enquanto estrutura, ele perdurou até meados do século XX. Então, assim, a Índia se emancipou no século XX, a Austrália, a Nova Zelândia, todos foram colônias até muito recentemente. Então, nós tínhamos o império onde o sol nunca se punha, pelo tamanho que ele tinha, ou seja, ele rodava o mundo inteiro. Então, nós temos essa mundialização e principalmente o quê? A introdução da industrialização, porque ele se desenvolve muito graças à Revolução Industrial, desenvolvida plenamente pela Inglaterra, ou capitaneada pela Inglaterra. Depois nós vamos ter um outro momento importante, que é o surgimento até mesmo de uma forma mais importante da conquista do centro do oeste americano, né? A corrida para o oeste, que passa a ter uma visão pragmática dos colonizadores. Os colonizadores norte-americanos passaram a ter uma visão pragmática das coisas, e essa visão pragmática depois ela é transferida para os negócios, tanto é que os Estados Unidos hoje, não hoje, mas a partir da Segunda Guerra Mundial, se torna a maior economia do mundo e a ditar os rumos de como a sociedade mundial se movimenta dentro desse contexto. Então, esses são os principais momentos que explicam como nós chegamos ao momento atual da revolução da nossa, digamos assim, cenário de operações. Aí nós, dentro desse, vamos dizer assim, esses seriam primórdios, né? Esses elementos que nós conversamos são primórdios
das operações, e aí nós temos um momento crítico, que é a questão da Revolução Industrial. Que aí nós estamos falando de um marco crítico, porque nós estamos falando do surgimento da indústria, e esse surgimento da indústria ele vai gerar toda uma mudança de cenário na sociedade, e uma mudança da forma como o ser humano interage com o ambiente, com a economia, com o próprio planeta. Né? Então a gente tem aí uma mudança significativa. E aqui esse marco histórico a gente muda muitas coisas. Então nós temos o surgimento das grandes corporações, no caso das corporações ainda inicialmente mais foco em mão de obra, a separação entre o capital e o trabalho, o dono do capital ou o dono do dinheiro é um, o dono do trabalho é outro, então nós temos essa primeira separação. Nós temos a passagem do trabalho artesanal para um processo industrial, uma produção em escala. Nós temos o surgimento das máquinas a vapor, que liberta o ser humano, né, o homem, da questão de você ter que usar força muscular, seja humana ou animal, para desenvolver as suas atividades. Agora nós trabalhamos com máquinas, e aí nós potencializamos os trabalhos que possam ser desenvolvidos. Nós temos especialização do trabalho, e aí surgimento de várias tarefas, várias especialidades, e consequentemente nós temos aí uma perda daquela identidade com o trabalho, porque nós não temos mais trabalho artesanal, em que o artesão domina o processo do começo ao fim. Então agora nós temos cada um cuidando de uma parte específica, e isso vai gerar no século XX, principalmente, final do século XIX e no século XX, uma alienação do trabalhador em relação ao conteúdo do seu trabalho. Né? Isso é um assunto bastante interessante para ser discutido num outro momento. Nós temos ainda aumentos de produtividade, até mesmo dada a questão da especialização, e como consequência disso, nós temos maior disponibilidade de produtos, que culmina hoje com o século XXI, a gente ter acesso a produtos de uma infinidade que nós não conseguimos adquirir tudo que tem disponível. Antigamente, ou antes dessa Revolução Industrial, tudo que era possível você podia ter, né? Você podia produzir. Então não existia muitas diferenças. Hoje não, hoje nós não temos condições de adquirir tudo que é produzido. E muitas vezes nem queremos tudo que é produzido também, porque tem muita coisa que de certa forma, desnecessária. Né? Outra questão que, consequência disso, o fortalecimento do capitalismo, que no século XX, né, início do século XX, nós temos lá uma disputa entre capitalismo e socialismo, e aí isso no final do século XX, o capitalismo sobrepõe. O que vai acontecer disso no século XXI nós não sabemos. Né? Existem algumas perspectivas de que esse capitalismo ele não se sustenta por si só a partir do século XXI, né? Durante e após o século XXI. Só que, pela questão histórica, as soluções anteriores que foram desenvolvidas também não se sustentam. Então, na verdade, nós vamos ter que criar um outro modelo de interação da economia, do ser humano com a economia, com o ambiente, com o planeta. Porque o capitalismo está dando sinais de desgaste, e os modelos anteriores que disputaram com o capitalismo, tipo o mercantilismo, socialismo, o comunismo, também não deram resultado. Né? Se provaram não viáveis. Então, qual é o novo caminho? Não sabemos. Vamos ter que achar essa solução a partir de agora. Tá? Já devemos estar pensando sobre isso. Outra questão importante se dá com o crescimento norte-americano no período entre guerras, ou seja, entre 1919 e 1945, 1939, nesse período aí de 20 anos, os Estados Unidos se transforma na principal potência industrial mundial. E ele se consolida nisso após a Segunda Guerra Mundial, quando você tem os outros países que concorriam com ele, Europa, principalmente França, Alemanha e Inglaterra, totalmente destruídas. Você tem o Japão, que era um país com forte industrialização, completamente destruído. Sobra quem para alimentar e trabalhar o mundo? Os Estados Unidos, né, que teve seu território mantido intacto, foi um ganhador da guerra, e pelo processo de esforço de guerra teve uma economia que cresceu absurdamente. Então esse processo
como grande ganhador da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos podem, então, a partir de 1945, impor, de certa forma, o seu estilo ou a sua filosofia de trabalho, para bem e para mal. Né? Muitas das consequências que nós temos no mundo inteiro hoje de exploração exaustiva de recursos, que nós temos de uma separação muito grande diferenciação muito grande entre capital e trabalho, exploração, tudo tem raízes nesse modelo norte-americano. Né? E ele não é sustentável a longo prazo. Né? Se todo mundo quiser ter o mesmo padrão norte-americano de produção, consumo e padrão de vida, o planeta não suporta, ainda mais com mais de 8 bilhões de pessoas que nós temos atualmente. Outro elemento relevante vai acontecer na década de 50, ou seja, ainda dentro desse contexto de pós-guerra, que é a introdução da abordagem sistêmica, de que as coisas são sistemas. Então, as ações individuais, elas impactam em outros aspectos, em outros elementos. Então, nós não somos, a nossa ação como empresa, ela não está sozinha. Ela impacta em outras empresas, ela impacta no ambiente, ela impacta em tudo. Ou seja, tudo está interligado. Tudo forma um grande sistema, cujo conceito é o quê? Um conjunto de partes interdependentes e interagentes, onde alterações em uma parte impacta o todo, impacta as outras partes. É o que a gente percebe hoje. A nossa ação enquanto produção tem gerado impactos muito significativos, por exemplo, no meio ambiente. Com questão de quê? Poluição, degradação, extinção, efeito estufa, mudanças climáticas. Por quê? Porque nós estamos inseridos num contexto de sistema. Então, essa abordagem de sistema criada na meados da década de 50 e incorporada na década de 60, ela é fundamental para que a gente entenda a nossa atuação e o nosso planejamento nos próximos períodos, né, nos próximos anos. Também, como efeito da pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos a ideia da qualidade. Até então, até esse momento, nós não tínhamos muita a importância da qualidade. A importância da qualidade vai surgir e vai desenvolver, principalmente no final da década de 50, 60, principalmente em razão da pressão do modelo japonês, que a economia japonesa estava completamente destruída, o país destruído em 1945, e por um esforço de ser necessário a reconstrução do país e pela escassez de materiais, de produtos, mas com uma grande disciplina, os japoneses desenvolvem as abordagens de qualidade. Eles não criam. Os conceitos de qualidade, eles já existiam desde o início do século e foram desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos, né, por engenheiros norte-americanos. Mas eles não foram muito aceitos pela indústria americana, né, pelos custos e por tudo mais. O Japão percebeu na ideia da qualidade uma possibilidade ou uma perspectiva de se tornar mais efetivo, de se tornar competitivo, e abraçou isso de uma forma significativa. Tanto que no final da década de 60, nós já estamos falando do Japão como segunda maior potência econômica mundial, e com em algumas áreas específicas, principalmente de tecnologia, automobilismo, ultrapassando a indústria americana e ameaçando a sobrevivência da indústria americana. Então, existem vários relatos sobre essa realidade. Então, alguns principais contribuidores disso, nós temos o professor William Demme, que desenvolveu seu papel com os princípios da qualidade, desenvolvendo isso principalmente dentro do contexto japonês. Nós temos o Juran, que fez toda uma adequação de um produto, adequação de uso do produto ao uso que é destinado. Então, a interação com o cliente também desenvolveu sua grande abordagem, principalmente no Japão. Ishikawa, com o diagrama de causa e efeito e círculo de controle de qualidade, que são ferramentas práticas de você medir, mensurar e desenvolver a qualidade. Philip Crosby, com a ideia de defeito zero, qualidade total, e uma abordagem, de certa forma, do just in time.
e o William Feigenbaum, o Philip Crosby e o Feigenbaum, Armando Feigenbaum, que vai tratar principalmente da questão da qualidade total como uma resposta do Ocidente à proposta ou às inovações japonesas. Principalmente, então, Crosby e Feigenbaum, eles desenvolvem essa resposta do Ocidente a essa questão da inovação na qualidade proposta pelos japoneses. Outros conceitos competitivos modernos que foram desenvolvidos, alguns desses com os Estados Unidos, com o Japão, e outros com uma resposta a esse desenvolvimento japonês. Nós temos aí a ideia do just in time, ou seja, diminuição de estoques, diminuição de prazos, diminuição de desperdícios. Nós temos a ideia da qualidade total, qualidade se dá em todos os processos e não o produto final, é qualidade na matéria-prima, no processo produtivo, na gestão e aí no produto final. Nós falamos de customização em massa, que é uma questão de você valorizar mais o perfil e as expectativas dos clientes, de acordo com as suas necessidades específicas, mas ainda assim aproveitando das capacidades de produção em massa. Essa produção em massa, então, me permite economia de custos, mas ao mesmo tempo eu diferencio meus clientes. A parte de automação industrial, que desenvolve principalmente a partir da década de 80, começa a desenvolver lá na década de 50, com experimentos da IBM, vai surgindo muito lentamente, no final da década de 90, com o surgimento dos computadores pessoais, né, não surgimento, mas a popularização dos computadores pessoais, dos PCs, depois o desenvolvimento do Windows, o desenvolvimento da internet, nós estamos falando de uma automação industrial, né, as máquinas de controle numérico e tudo mais. Temos ainda os sistemas de informação gerencial, que também surge nessa mesma época para integrar o grande volume de dados que passa a ser produzido e passa a ser interessante e importante para a tomada de decisão. E hoje a ideia da tecnologia da informação e comunicação, as famosas TICs, que envolve celulares, envolve computadores, envolve internet, envolve redes sociais, envolve, inclusive hoje, no momento mais atual, a tal da inteligência artificial, com todos os suas discussões, sejam éticas, sejam práticas, sobre sua viabilidade ou os seus perigos. Dentro dessa lógica, então, o que são tendências que a gente percebe dentro desse contexto do ambiente de operações? Nós temos aí a ideia da função da chamada logística integrada. O que é a logística? Lembra? É o processo de produção ao longo de uma cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos é um encadeamento de várias empresas que processam e agregam valor a um produto, desde a sua matéria-prima básica até ele chegar no consumidor. Então, aí nós temos o que? Essa cadeia, quando ela é integrada, essa cadeia chamamos de supply chain. E essa logística integrada é o que? É o processo de atravessamento rápido dentro dessa cadeia, as interações existentes dentro dessa cadeia. Nós estamos falando de globalização de mercados, vendemos e compramos do mundo inteiro. Exemplo disso, pandemia, né? Que uma doença local, ela se espalhou em menos de 90 dias para o mundo todo. É a mesma coisa o que o comércio também se dá dessa forma. Nós falamos das redes de comunicação e informações, a internet e outros mecanismos. Nós estamos falando de operações globais. As empresas operam mundialmente. Por exemplo, quando você fala de uma Coca-Cola, ela tem subsidiárias no mundo inteiro. Uma JBS tem empresas subsidiárias no mundo inteiro. Uma Embraer, idem. Então, as empresas não são mais, digamos, nacionais, elas são transnacionais e elas possuem operações globais. Essas operações globais geram, então, um gigantismo das empresas e uma competição acirrada, ao mesmo tempo que cria também ambientes para as iniciativas individuais, que são empresas, os microempreendedores individuais, que acabam gerando bastante agilidade na tomada de decisão e conseguem assumir nichos, principalmente de inovação. A inovação se dá muitas vezes com nas pequenas soluções, pequenas empresas, e às vezes depois elas são adquiridas pelos grandes conglomerados. Nós temos ainda duas questões fundamentais. A questão das pressões legais e ambientais,
que aí nós falamos da questão da sustentabilidade e da responsabilidade social e ambiental. E nós falamos também da questão da conscientização do consumidor. O consumidor está cada vez mais consciente do seu papel e da sua responsabilidade. Logo, nós precisamos estar atentos a essas questões para evitar ou ter isso em mente no desenho das nossas operações para o século XXI. Diante disso, nós podemos pensar e trabalhar com a ideia de que dentro das operações nós temos dois tipos de decisões, então. Ou seja, com base nesse pano de fundo, nós precisamos pensar que nós trabalhamos com decisões estratégicas e com decisões operacionais. Decisões estratégicas estão associadas às grandes decisões que a gente tem no contexto geral, pensando na empresa como um todo, pensando na empresa a longo prazo, pensando na empresa em termos de investimentos e posicionamento no mercado. E como as decisões operacionais, nós estamos ligados no nosso dia a dia, nós estamos falando dos procedimentos de programação de produção, de controle de qualidade, ou seja, da nossa atividade diária. Então, pessoal, por enquanto vamos para nossa aula não ficar muito grande, vamos interromper. Eu vou fazer essa primeira parte e depois voltamos para fazer uma segunda parte dessa nossa discussão, detalhando então como é que se dá essa ideia das decisões em operações. Aguardo vocês daqui a pouco.